o laptop chegou. E pelo título você já sabe qual que é. Eu já avisei no Instagram também, se você estivesse seguindo no Instagram, você sabe antes qual que é. O vídeo de hoje é fazer um review e configurar ele para desenvolver com .NET. Então, o que eu faço, quais são as configurações que eu arrumo, como eu deixo um ambiente mais próximo que eu venho trabalhando com Windows e com Mac. E até uma opção para quem não quer usar o Rider, porque é pago. Agora está de graça, mas falo profissionalmente. Os plugins do Visual Studio Code estão excepcionais. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, ok? A máquina tá aqui, tá aí um unboxing agora. Como é que foi? O modelo que eu peguei é o de entrada, porque não quero mais gastar muita grana com um notebook para durar 10 anos, porque não dura. Não... Imagina se hoje eu estivesse trocando de laptop, eu estaria com um notebook de 2014. E comparado a Intel daquela geração com o M4 agora é ridículo. A quantidade de performance e a lentidão que estaria o ambiente. Pode chamar de obsolescência programada e todos os breguedês aí da vida. Mas enfim, vamos lá para a configuração. Então vamos lá, para as configurações eu tenho minha lista aqui, documentada, ok? Indico você assistir o vídeo e também anotar e ter o seu próprio documento e com as alterações que fazem sentido para você, não só replica, vê aquelas opções que fazem sentido para você, algumas coisas você pode usar, outras não, então fica do teu uso. Mas vamos lá, a primeira coisa que eu faço é configurar a dock. Então a primeira coisa que eu faço que me irrita muito é o tamanho da dock. Deixa ela bem menor. League Magnification, porque eu sou nostálgico, eu gosto muito desse efeitozinho. Automaticamente esconder e mostrar a dock, ok? Eu utilizo muito isso. Apesar do delay, que a gente vai tirar agora, esse delay me enche muito o saco. Não gosto desse delay, eu acho que esse efeito é inútil. Tem uma ferramenta que tira esse delay, ele simplesmente aparece e desaparece, é perfeito. Não quero mostrar recentes, eu acho que é um desperdício de espaço, mas tira algumas coisas e lá em cima. Isso. Tirar umas coisinhas da dock que eu vou fazer agora. Eu vou cortar essa parte do vídeo, porque eu só vou tirar o que eu acho desnecessário aqui por agora. Então, vamos lá. Aqui na minha barra superior, eu gosto de deixar as coisas organizadas muito especificadamente em todos os Macs que eu tenho. Então aqui vai a ordem que eu vou deixar. E você deixa a ordem que você preferir, mas é sempre interessante ter algumas informações direto na dock para não ter que abrir essa central aqui toda vez. Então vamos lá. Aqui no Control Center, o que eu faço? Eu deixo a bateria com a porcentagem. Você vai em Control Center aqui, pesquisa e vai ter a bateria e a porcentagem, Wi-Fi, Bluetooth e o áudio e os outros apps que a gente vai instalar juntos, ok? Esse é o mínimo do padrão que eu faço aqui. As próximas configurações vão ser em volta do Finder, ok? Para ver pastas, estruturar as coisas. Então vamos aqui em View, Show View Options. Eu gosto de aumentar um pouquinho isso aqui, que é o tamanho do ícone. Mostrar o detalhe do ícone, text size que eu não mexo e sempre não coloco stack by name, ok? Posso colocar pelo nome. Pronto, o próximo é no Finder, Settings. Aqui, mostrar os discos, servers conectados. Se tiver um. Que eu sempre coloco para abrir no meu user, quando eu abrir uma janela, uma nova pasta, abrir no meu usuário. Tags, não utilizo, então não mexo. Sidebar, eu coloco tudo. Eu tiro as tags, ok? Não é algo que eu utilizo muito. No Advanced, eu gosto de ver o File Extension direto ali. Isso aqui para manter as pastas no topo, dois os arquivos embaixo em todas as pastas. E quando eu pesquisar alguma coisa, pesquisar na pasta atual e não no Mac. Isso aqui eu acho que tinha que vir como padrão. Então vamos lá. Dentro disso, vamos lá, falta uma coisinha. Abrir uma pasta aqui no Finder. E aí a gente vai aqui em View. Mostrar, cadê? Show Path Bar. Você vai ver que tem um path e o contexto da pasta onde você está. E também o Show Status Bar, que eu acho importante, que é quantos itens e os gigas disponível no disco. Aqui vai por gosto de organizar a ordem das pastas, ok? Lembrando, se você criar uma pasta nova aqui no path principal chamada Developer,
Ela fica com um íconezinho bonitinho aqui, eu também coloco ela embaixo, como uma das pastas que eu mais utilizo. Então, de novo, fica aí a ordem de acordo com o seu uso. Configurado o Finder, vamos para a próxima opção. Próxima configuração é do trackpad e do mouse aqui. Eu não conectei o mouse aqui ainda, vou conectar depois e aí segue as mesmas configurações. Okay? Track Speed, estou colando aqui, deixo no mesmo, não tem muita alteração. Tap to click, importante que aí você não precisa ficar pressionando, não é questão de gasto ou nada, mas eu acho que só tocar no trackpad faz mais sentido para mim. Scroll e zoom, acho que está tudo habilitado. Coisa importante para quem for desenvolvedor, okay? Lembra os functions keys, toda hora você vai debugar uma porra, tem que apertar FN, não faz isso, porque não precisa. Mas vem essa opção, ele habilita o function keys antes do que ele já vem habilitado. O que significa? Se você pressionar a tela direto para aumentar o volume, ele não vai aumentar, você tem que apertar FN e aumentar o volume. Porém, normalmente o desenvolvedor usa mais essas teclas para debug, navegar dentro da IDE, do que ficar manuseando ali coisas do sistema. Então, para mim, na minha visão, a funcionalidade, isso aqui é essencial para quem for desenvolvedor, ok? Pesquisa por functions e habilita essa funçãozinha aqui para deixar as functions keys diretamente habilitadas e não as opções de luminosidade, áudio, essas coisas, ok? Outra coisa muito importante é verifique se esses atalhos não estão selecionados, ok? Quem é desenvolvedor normalmente usa muito, vindo do Windows ou propriamente no Windows, ou Ctrl Space, para fazer o autocomplete, do ponto autocomplete, alguma coisa assim do IntelliSense. IntelliSense e do autocomplete da ferramenta. E a Ctrl Space. Se essas opções estiverem habilitadas, dependendo do usuário, dependendo da versão do Mac que você tem, já vem habilitado, desabilite e deixe as funções funcionando diretamente na IDE. Se você deixar isso aqui habilitado, ele vai fazer o override. E quando você der Ctrl Space, ele vai agir nesse shortcut. Se você quiser que tenha um autocomplete, você tem que apertar FN, o que mata o nosso objetivo anterior. Então, verifique se está habilitado. Se tiver, desabilita. É no Input Source, desabilita. Vai ficar tudo perfeito e bem próximo do que você tinha no Windows. Se você vem do Windows, ou vai facilitar uma tecla a menos para pressionar no autocomplete. Para quem é desenvolvedor .NET, também tem esse atalho, que é outro atalho que ele também faz overcome. Sim, tem vários atalhos que ele, para um usuário final, é perfeito, facilita muito. Para quem é desenvolvedor, que é um nicho dentro dos usuários dos laptops, certo? Dos notebooks, é um nicho específico, esses atalhos não são tão convenientes. Então tem esse outro atalho, que é no Dock Desktop, Mission Control, essa opção de shortcuts aqui. O outro atalho é o F11, okay? Que é quando você quer entrar numa função dentro do Visual Studio Code, trabalhando com C#, você aperta F11, ele entra, o debug naquela função. Teria que apertar FN, mesmo tendo a function key funcionando, e aqui você não precisa, você desabilita isso e coloca outra coisa, ok? Show Desktop, eu não faz o swipe com os 5 dedos, ele mostra o desktop, eu desabilito esse atalho, ok? Dessa forma facilitando a vida de quem desenvolve. Tá, ferramentas ainda fora do escopo de .NET, ok? Gosto muito do Rectangle, ele é free, é uma opção para quem usa o Magnet, para ter as janelas como tinha no Windows, como tem no Windows. Eu sei que o Mac nativo ele já tem isso, ok? Porém, eu não gostei dos atalhos, sei que tem como customizar, mas a gente já customizou tanta coisa e o Rectangle eu já estou muito adaptado, muito acostumado com a ferramenta. Mas se você prefere utilizar essa opção nativa, é a mesma coisa, é questão de atalho. Ok, o que isso faz aqui? Já mostra um pouco dos atalhos. Ele gerencia as janelas dessa forma. Eu estou acostumado com ter esse atalho pronto, que é Ctrl Option. Isso aqui, quando você tem muitos monitores, faz total diferença. Okay? Então pronto. Rectangle, a segunda ferramenta que eu baixo por 2 pontos aqui é o Tinker Tools. Ele é uma ferramenta muito mais poderosa do que o uso que eu tenho para ele, mas eu não achei uma ferramenta que apenas faz o que eu quero. Então, mesmo que faça muita coisa, não uso tanto quanto poderia dessa aplicação, ela é muito poderosa mesmo. Tem muitas customizações aqui que eu ainda vou investir um tempo em algum momento para aprender mais. Mas o que eu uso o Tinker Tools? Então, beleza. Ele desabilita, aqui já pode, ótimo exemplo. Todos esses efeitos visuais que tem no Mac, para algumas pessoas isso pode incomodar. Sim. Por exemplo, o Auto Hide, que para mim incomoda muito.
o delay. Eu até tirei e desabilitei enquanto não tinha instalado, porque para mim me incomoda muito o delay que tem para mostrar a janela. Eu posso até fazer uma demo bem simples aqui. Vamos ver a diferença juntos. E aqui a janela até aumenta. Se eu coloco o mouse, ele demora a aparecer. Mouse é bem ridículo, né? Bem bobinho esse tempo. Mas pra mim faz diferença. Chega um ponto que eu, tipo, caraca, eu só quero que apareça a dock. A melhor opção é esse aqui, que é Disable Animation when hidden and showing the dock. Ok? Ele vai desabilitar a animação e ele também vai desabilitar o delay quando estiver mostrando a dock. Então isso aqui é perfeito para quem tem o mesmo problema de não utiliza o full screen, sempre deixa um espaço na barra. Eu acho meio... não da pessoa, mas eu acho meio besta que isso já não venha de default. Mas de novo, pontos positivos de cada máquina. Pontos positivos do Windows, pontos positivos do Mac, performance, essas besteiras que tem que fazer na mão. Mas uma vez que você configura isso aqui e não formata com frequência sua máquina, pro resto da vida, anota isso que eu estou mostrando aqui. E depois você faz também. Essa opção é para mostrar um pontinho que aplicações que estão rindo. Eu acho interessante. Dentro disso tem que fazer um relaunch da dock. Já foi. E... cadê? Foi? Acho que não. Acho que agora foi. Vamos ver? Pronto. Olha a diferença. Isso aqui pra mim é essencial. Okay? Parece besteira, mas pra mim é muito essencial. OnePassword, vou fazer a instalação depois, ou fazer a instalação porque é um gerenciador de senhas, ok? Não está patrocinando o vídeo nem nada, mas eu gosto muito, é o que eu venho utilizando recentemente. O Obsidian, estou quase virando um evangelista do Obsidian, está me ajudando muito a mapear as coisas que eu venho aprendendo, pensamentos e tudo mais de uma forma estrutural. E Brill, que é o Winget do Mac, como se fosse o chocolate, o chocolate, o Winget seria o Brill no macOS com ZSH, ok? Igual no apt-get no Linux. Então é essencial também a instalação dele. Primeiro eu vou fazer do OnePassword, Obsidian e aí do Homebrew, porque na parte de .NET tem a minha conta que eu vou vincular com o GitHub dentro dessas coisas e eu já tenho o passkey configurado no OnePassword. Então vou pular essa parte de instalação dessas três aplicações, até porque o Brill toma um tempinho. Então vamos lá, voltei. Dentro disso, o Brill foi instalado, perfeito. Também instalei o Chrome, ok? Google Chrome, prefiro utilizar. E dentro disso, se inscreve no canal, pô. Vamos chegar aí à meta de 5K. Sei que são poucas pessoas, mas o nicho aqui é ter uma comunidade próxima que se ajuda, beleza? Então, se você tá curtindo o vídeo, se inscreve, ajuda pra caramba. Meu GitHub, a gente vai dar uma olhada agora em por que ele tá aqui e as ferramentas que eu vou instalar. Visual Studio Code, .NET, claro, iTerm e o OhmyPosh, ok? Nessa ordem. Então, Visual Studio Code não tem segredo para ninguém. Vou fazer skip dessa parte de instalação. Para o vídeo não ficar extenso, vamos lá. Visual Studio instalado, eu vou vir aqui e fazer o login com a minha conta no cloud para o GitHub e também o backup dos settings que eu tenho no GitHub, ok? Dessa forma, ele já baixa tudo, instala a extensão que eu instalei antes, configuração, cor, tema, tudo, ele já deixa tudo prontinho de acordo com o seu último uso no Visual Studio Code, seja no Linux, no Windows ou no Mac, ok? Isso facilita muito. Então você vai ver que ele já mudou o tema, entre outras coisas más. Pronto. Vamos lá, essa parte é importante. O que eu utilizo aqui de extensão? Viu? .NET, C# DevKit, uma das principais ferramentas que é ótima para desenvolver com o Visual Studio Code. Mudou a minha forma de ver o desenvolvimento nessa ferramenta. Antes eu era muito apegado ao Rider. O Visual Studio Code ainda é um editor de texto, então sim, tem que executar muita coisa via CLI, via terminal comando, mas ainda assim ele dá um gostinho melhor do que o Rider. Okay? O Rider é bom também, de vez em quando eu uso o Rider, mas é uma opção free e é uma opção que ficou mais próxima do meu gosto recentemente. Então tem algumas exceções, printa, anota, vê o que faz sentido para você. Esse aqui já vem junto com o C# DevKit. Até o tema do JetBrains eu utilizei, Markdown, coisinha do PowerShell, Windows CSV para mudar CSV, enfim, umas extensõezinhas que eu acho importante ter instaladas, ok? Disso já vem todas as configurações do Visual Studio Code, então aqui não tem segredo. Beleza? Bora para a próxima ferramenta, que é o .NET, que também não tem segredo.
baixar o .NET SDK, lembrar de baixar a versão específica para o teu Mac, e aí vem, você está utilizando o .NET 8, .NET 9. Vou colocar o .NET 8 porque é o com que eu estou trabalhando recentemente. Algumas coisinhas mudaram no .NET 9 e eu prefiro ficar sempre com a versão que eu estou trabalhando, ok? Então fica aí essa opção. Se quiser utilizar o 9 também, dá uma olhada. Pode ter os dois instalados, então só estou fazendo aqui por facilidade. O penúltimo é o iTerm. Ele é uma opção em vez de utilizar o terminal padrão. Tem um terminal, o iTerm. O iTerm ele é mais customizado, digamos assim. Okay? Eu prefiro, eu acho que como eu não respondi a pergunta se queria ou não que ele abrisse, ele fechou exatamente aqui. Ele tem mais customização a ser feita de acordo com o perfil, ok? Então se você vir aqui no iTerm Settings, você consegue definir o teu perfil e customizar muita coisa. Essa configuração de perfil eu vou deixar ela anexada embaixo, porque se eu for explicar isso dá um vídeo. Então o que eu sempre faço? Eu importo o perfil que eu tenho direto nele, faz todas as alterações e acelera muito a minha vida. Vou pular para como eu gosto de deixar o meu terminal. Ok, muita configuração depois, temos aqui o iTerm instalado, que é o meu terminal. Ok, para você ver que ele está com alguma coisinha diferente, é o OhmyPosh, ok? É esse plugin que a gente vai instalar no Mac, funciona no Mac, no Linux e no Windows. E aqui não é muito diferente da instalação do tutorial, por isso eu acho que não vale a pena replicar o que está aqui, ok? Faz o que está aqui. Na hora que chegar na configuração, que você vai ver que é a configuração de temas e algumas coisas assim, aí sim você coloca o arquivo que está aqui, o link está aqui na descrição, provavelmente no meu GitHub. Você vai, cola e coloca o path, ok? Eu deixo as minhas configurações nessa pasta, ok? Dentro da minha pasta Developer, que a gente criou antes. Eu tenho uma pasta Settings, que é onde eu coloco o perfil do meu terminal, configuração do MyPosh. Dentro disso, meu terminal fica assim, ok? Se eu criar uma solução .NET, ele vai mostrar a versão. Quer ver? Vamos tentar aqui. Pronto, já criou. E aqui ele já adiciona a versão do .NET. Então é bem legal. Se tiver integração com o Git, também ele já coloca qualquer abrente. Tá. Então dá para ter essas configurações. O GitHub também fica... O Git também fica ali, abrente. Versionamento, se tem alguma coisa pendente ou não do commit. No perfil. Lembrando, se você editar esse arquivo que eu mandei, colocar suas configurações ou até outras configurações que está no site, vai ficar de acordo com o teu perfil. E nisso a gente tem o setup da máquina pronta, ok? É assim que eu trabalho com .NET na máquina, ok? O Visual Studio Code está perfeito. Okay, pronto. Esse vídeo ficou gigante. É um setup de uma máquina, então espero que tenha ajudado, pelo menos as dores que eu tive com o desenvolvimento, atalhos, coisas que iam me enchendo o saco, fazia eu ir pro Rider ou até mesmo querer voltar pro Windows, foram sanadas com esses atalhos, ok? Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa um like se gostou. Não se esquece de se inscrever. Ficou até aqui. Dá um suporte a esse projeto, que é o do YouTube, que compartilha conhecimento, e te vejo na próxima. Beleza? Valeu!